Eita, que o mundo não dá voltas, ele capota, hein? O Arthur Lira que estava emparedando o Lula, que estava impondo derrotas na Câmara, toda semana duas, três derrotas, agora está a um passo da cadeia e o Lula está conseguindo aprovar o que ele quer. Eu vou te explicar com calma como que aconteceu essa reviravolta, então vem comigo! Olá, como que você tá? Meu nome é Roberto Cardoso, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 1º de junho de 2023. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve já no canal, agora, já, se inscreve aí no canal. Se você já é inscrito, deixe seu like, torne-se membro e se quiser colaborar com o canal, essa é a chave Pix, é esse celular que tá na tela. Valeu? Entenda o que está acontecendo. O Arthur Lira, ele se tornou um reizinho no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro quase sofreu impeachment e não sofreu impeachment porque teve que entregar tudo que o Centrão quis. Então ele criou o orçamento secreto, deixou na mão do Arthur Lira 19 bilhões de reais para ele fazer o que ele bem entendesse. E aí tava uma maravilha. O Arthur Lira não queria outra vida, ele tinha dinheiro para conseguir apoio, para combinar, vamos fazer isso aqui. Com o Lula não tem mais. Com o Lula não tem. Então ele está pressionando o Lula, ele está chantageando o Lula, ele quer ministérios, ele quer cargos, ele quer dinheiro, mas ele quer principalmente que o Lula se afaste do Renan Calheiros. O Lula é um amigo de longa data do Renan Calheiros, o Renan Calheiros é de Alagoas, o Arthur Lira também, e o Arthur Lira vê que com o Renan Calheiros próximo do Lula, fica mais difícil para ele dominar Alagoas. Então ele não quer o Renan Calheiros próximo do Lula. E ele está pressionando, dá uma olhada aqui, eu vou explicar com calma para vocês. Olha, vocês estão vendo essas derrotas aqui. Então, a chantagem do Arthur Lira é a seguinte: para aprovar o que o Lula quer, as medidas provisórias, as leis, ele exige a demissão do Renan Filho, do filho do Renan Calheiros, que é ministro do Transportes do Lula. Ele fez essa exigência, demite esse cara aí, senão eu não vou aprovar nada. Então essas derrotas que o governo está tendo não é falta de articulação, não é que eles não sabem mais lidar com o Congresso, é porque o Lula está sendo chantageado pelo Arthur Lira. Mas o Lula, que não nasceu ontem, percebeu que com um bandido desse como o Arthur Lira, não adianta negociar. Não adianta falar que é importante para o país, que as derrotas não são para ele, as derrotas são para o Brasil. Não adianta. Ele vai pressionar. Então o Lula, vivo, fez um churrasco no Palácio da Alvorada e convidou o STF. Convidou Gilmar Mendes, convidou o Alexandre de Moraes, o Xandão, convidou o Lewandowski, que não é mais ministro, mas é influente, conhece todo mundo. Fez um churrasco lá e ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que foi discutido. No entanto, na sequência desse churrasco, o Toffoli liberou para julgamento um recurso do Arthur Lira por causa de uma denúncia de corrupção de 2012. Vou te explicar o que aconteceu. Em 2012, um assessor do Arthur Lira estava no aeroporto de Guarulhos, de Congonhas, em São Paulo, com uma passagem paga pelo gabinete do Arthur Lira. Então ele estava lá a trabalho, um assessor a trabalho, e ele estava com 160 mil reais em dinheiro vivo. Aquilo estava meio na cara que era corrupção. Em 2015 teve uma delação do Alberto Youssef que disse que sim, que aquele dinheiro era do Arthur Lira e que era corrupção. Aí tem essa ação no STF que está esquecida. Ninguém coloca para julgamento, ninguém coloca para votação, porque depende do relator falar, tá aqui, tá pronta, pode votar, e aí a presidente vai definir uma data que isso vai a julgamento. O Arthur Lira está aí vivendo como se nada tivesse acontecido e está com essa ação pendente lá. Agora, depois do churrasco, depois do Lira chantagear o Lula, o Toffoli colocou para votação semana que vem, dia 6 provavelmente, terça-feira da semana que vem, deve ir para julgamento e na sequência o Lira pode ser condenado e pode ir preso, pode sair da presidência da Câmara, pode acabar a farra do Arthur Lira. E por que o Toffoli fez isso? Aí é que tá. O Toffoli provocou no Lula a maior mágoa que o Lula tem. Tristezas todo mundo tem na vida, o Lula tem várias, mas mágoa ele sempre fala que é o Toffoli, porque o Toffoli foi indicado pelo próprio Lula para o STF, o Toffoli tinha sido advogado do PT, e quando o Lula estava preso, o irmão genival do Lula, que é conhecido como Vavá, o Lula considera como pai que criou o Lula, morreu de câncer, se tratando no SUS. Olha só, o Lula que roubou trilhões, não é assim que eles falam? O irmão dele morreu se tratando no SUS, como qualquer um de nós, né? E o Toffoli não permitiu que o Lula fosse ao enterro do irmão. Isso é direito de qualquer preso no país. Se você tiver uma perda na família, você pode ir, você recebe essa autorização.
para o Lula foi negado pelo Toffoli. O Lula não aceita isso. O Lula é a maior mágoa dele. E o Lula voltou a ser presidente da República. E o Toffoli está tentando se reaproximar. O Toffoli chegou a pedir perdão para o Lula. Ele chegou a pedir perdão 2 vezes. Uma das vezes foi na posse do Alexandre de Moraes no TSE. O Lula falou, depois a gente conversa, e nunca mais conversou com ele. Então ele está tentando se redimir. O Lula não quer conversa com o Toffoli. É mágoa mesmo, ele não quer conversar. Aí o Toffoli vai lá e coloca para votação o recurso quando o Lula mais precisava. Isso é tido como um gesto de aproximação, que ele está chacoalhando a bandeira branca para ver se o Lula entende que ele está pedindo perdão para ele. Mas já teve uma outra vez em que o Toffoli fez um outro gesto que foi visto por todo mundo como de aproximação com o Lula. Olha só, Toffoli pediu para Rosa Weber para mudar de turma. Porque no STF, eles são 11 ministros, mas eles se dividem em 2 turmas de 5 ministros, que são mini STFs. Porque facilita, né? Você tem o dobro da velocidade. Em vez de um caso ser votado por 11, ele é votado por 5 e tem outro caso sendo votado por outros 5, para aumentar a velocidade com que eles conseguem julgar os casos. E os casos da Lava Jato estão na segunda turma. Segunda turma. E o Lewandowski era da segunda turma. Então, o indicado do Lula para o STF, que no caso é o Zanin, teria que ir para essa vaga na segunda turma. E aí ele ia ficar julgando casos da Lava Jato. E ele foi advogado do Lula na Lava Jato. E aí ninguém sabia o que ia acontecer. Ele vai votar assim mesmo? Ele vai se declarar impedido? Mas aí se ele se declarar impedido, de 5 são só 4 votos? E aí pode dar 2-2 e com 2 votos só o cara pode ser absolvido? Como é que vai ficar? O Toffoli, pedindo para mudar de turma, ele sai da primeira turma, ele vai para a segunda, e a vaga aberta não é mais na segunda, a vaga aberta agora é na primeira. Então o Zanin iria para a primeira turma, onde não estão a Lava Jato. Facilita para o dilema ético, ele não vai agir diretamente nos casos da Lava Jato. Então isso já foi visto como um gesto de aproximação. E agora outro, porque o Toffoli liberou para julgamento um caso direto do Arthur Lira no momento em que o Lula mais estava precisando. Para piorar a situação do Arthur Lira, a Polícia Federal do Flávio Dino fez uma operação agora contra aliados do Arthur Lira que estavam envolvidos em corrupção, imagina, do orçamento secreto, claro, orçamento secreto. Em Alagoas, municípios que não tinham às vezes nem saneamento básico, que não tinham nem internet, estavam comprando kit de robótica com dinheiro do orçamento secreto. Então por que uma escola quer um orçamento para gastar com compra de kit de robótica se ela às vezes não tem esgoto, se ela às vezes não tem água, se ela não tem internet? Então estava muito estranho isso, a Polícia Federal estava investigando e um dia depois do governo conseguir aprovar a medida provisória da reforma ministerial, agora a Polícia Federal fez uma operação contra os aliados do Arthur Lira, achou dinheiro vivo, achou de tudo nos apartamentos, nas casas, nos cofres dos aliados do Lira. De onde que saiu esse dinheiro? Do orçamento secreto, que quem comandava era o Lira. Agora a coisa estourou. Para quem estava pressionando o Lula, para quem estava chantageando o Lula, agora a situação fica muito feia, porque o Arthur Lira pode ir para a cadeia. Esse caso de 2012 é um caso antigo, pode ser votado logo. Vai para julgamento assim, semana que vem já. Vamos ver quando que termina isso, se ninguém vai pedir vistas. Mas ele pode ser afastado da presidência da Câmara, com isso ele não contava. Essa operação da Polícia Federal está investigando mais rolos que tem a digital dele, ele que estava pressionando o Lula, quem sabe fazer um impeachment do Lula, ele agora pode acabar preso e eu acho pouco. O que você acha? Você quer ver Arthur Lira na cadeia? Escreve aqui embaixo, Arthur Lira na cadeia, que eu vou ler seus comentários. Valeu? Quiser contribuir com o canal, o Pix está aí na tela. Um beijo grande, meu povo. E eu já fui, valeu!